Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O novo papo aí o Moro vai renunciar e mudar para os Estados Unidos, porque viu que a batata dele assou. Saiu um artigo, né, do Daniel César no IG, tratando do assunto. Mas, assim, será? Faz sentido? Né? Será que o Moro vai abrir mão do mandato? Então eu quero fazer um debate a respeito disso. Eu, não consigo enxergar razoabilidade nessa decisão do Moro. Primeiro ele é senador e tem um mandato de 8 longos anos. Ele não está ainda na bica de ser julgado. E, se ele vier a ser julgado e cassado, se fortalece muito mais o discurso dele de vítima do que se ele abandonar o barco. Mas ele não abandonou o barco, ele tem 8 anos pela frente, entre outras coisas, com imunidade parlamentar. Olha só, o Moro está na mira do Tacla Duran. O depoimento do Tacla Duran pode simplesmente colocar a Conja e o Moro na linha de tiro da Polícia Federal, da Receita Federal e de outros órgãos do governo, que não são mais o governo Bolsonaro. Não são mais órgãos capitaneados pelo governo Bolsonaro, e sim pelo governo Lula. Se fosse você preferia enfrentar essas investigações com um mandato de senador ou escondido em algum canto do país, correndo o risco de ser mandado prender fora do país, inclusive, pelos crimes cometidos? Qual seria a sua decisão? Moro é um idiota, Rovai, ele vai fazer isso mesmo assim. Ele é um idiota, mas não rasga dinheiro. Ele é um idiota, mas não rasga mandato. Ele é um idiota, mas defende os seus interesses. Ele foi juiz. Um juiz, segundo Glauber Braga, ladrão. Mas um juiz. E um juiz que minimamente se acostumou a entender de legislação e sabe o quanto vale um mandato na mão. Ainda mais um mandato que ele exerceu apenas 5 meses. Rovai, e o PL? Vai pedir o mandato dele? Sim. Eu aqui, inclusive, estou com uma matéria da CNN aqui dizendo que a cúpula nacional do PL deve manter pedido junto à Justiça Eleitoral pela cassação do mandato do Sérgio Moro, iniciativa ingressada no ano passado com o respaldo do Valdemar da Costa Neto. Por que eles estariam fazendo isso? Porque, primeiro, o segundo colocado da eleição foi o Paulo Martins, do PL. Nem foi nem Álvaro Dias, não ficou nem em segundo. O Moro acabou com o Álvaro Dias. E o Álvaro Dias, que era tão humorista, tão querido com o Moro, que falava que ele ia ser ministro da Justiça dele se ele fosse eleito presidente em 2018. Lembram disso? O Moro, ó nele. E agora o Paulo Martins é o segundo, e o PL ganharia este senador a mais. O PL tem algum nível de compromisso com o Moro? Zero. O PL tem, mas o Eduardo Bolsonaro estava na foto com o Dallagnol ontem, Rovai. Eles estavam juntos, atrás do Dallagnol. Estava lá o Eduardo Bolsonaro denunciando a cassação como um crime contra os eleitores do Paraná. E agora
o partido do presidente Bolsonaro, que é pai do Dudão Bananinha, vai pedir a cassação do Moro ou vai? Vai. Sabe por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto está se lixando para o Moro e se lixando para o Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto tem um partido, né, que hoje é o maior partido do Brasil. E ele, quanto o Bolsonaro for útil, ele vai ter o Bolsonaro do partido dele. No dia que o Bolsonaro não for mais útil para ele, ele vai mandar o Bolsonaro às favas. E mais do que isso, se o Bolsonaro sair do partido, ele quer continuar tendo o maior partido do Brasil, ou o segundo maior, ou o terceiro maior. Porque o Valdemar da Costa Neto é um profissional da política. E sabe muito bem que o Bolsonaro, como ele disse, o Bolsonaro é meio esquisito, é meio atrapalhado, ele sabe que o Bolsonaro é um idiota carismático. Foi isso que ele disse na entrevista que deu ao Globo News, com outras palavras. É um cara carismático, popular, porém um idiota. E ele não vai amarrar o burro dele na estupidez e na idiotice do Bolsonaro e não vai deixar de ter um mandato de senador para o partido dele, porque o Bolsonaro teria um acordo com o Moro. Ele vai sim pedir a cassação do Moro e o Moro terá que ser cassado para que se faça justiça. Porque se o Moro não pôde ser candidato em São Paulo, por que ele podia ser no Paraná? Convenhamos. Por que ele pôde ser candidato no Paraná e não pôde em São Paulo? Ele mudou o domicílio eleitoral dele do Paraná para São Paulo. Aí ele chegou atrasado em São Paulo. E aí ele voltou para o Paraná e falou, agora não, então você aqui. Mas ele não tinha mudado para São Paulo fora do prazo, então ele não era mais eleitor paranaense, teria que mudar de novo o domicílio. Porque ele tinha mudado o domicílio. É óbvio que ele tem que ser cassado. Óbvio. Percebem a loucura? Eu saí daqui e falei, ó, me mudei. Não sou mais paranaense. Moro em São Paulo. Aí alguém fala para mim, sim, você mora em São Paulo, só que o prazo para você ser candidato não está dizendo que eu não moro em São Paulo. O prazo era outro. Você errou o prazo. Eu falei, então eu vou voltar para o Paraná. Tudo bem, você pode voltar para o Paraná. Só que o prazo que começa a correr agora é do dia que você voltou. Óbvio. Então ele tem que ser cassado. Ele vai ser cassado e vai assumir esse Paulo aí do PL. Paulo Martins, né? Paulo Martins do PL. E ponto final. Aí, Rovaizinho, paz e amor, queridas e queridos e queridos. Aí o Moro pode se dizer, com a cassação resolvida, que ele é um perseguido político e vai, talvez, mudar para os Estados Unidos. Isso me faz todo sentido. É muito mais... Ele vai perder o mandato. Ele já sabe disso. Ele sabe que isso... que, além de tudo, de ser evidentemente uma coisa errada, o que ele fez, uma atitude imbecil, de mudar e mudar e mudar de novo, fora do prazo, ele ainda ele precisa ser cassado para poder se tornar vítima. A cassação do Moro é que faz ele ser vítima. E aí ele vai arrumar um emprego nos Estados Unidos, muito provavelmente, e vai ficar de lado fazendo os tweets, querendo influenciar na vida política brasileira, junto com Dallagnol, mas vai ser desprezado completamente pela política. Perdão, eu estou aqui saindo de uma grande virose, mas ainda continuo tossindo. Sair da vida pública vai ser tratado como um ser desprezível, que não vai influir em absolutamente mais nada. E se for sair candidato a vereador em Maringá, depois desses 8 anos de ter perdido o mandato, ele vai, talvez, amargar uma suplência, porque a vida é dura e o tempo, amigos, amigas e amigues, é o senhor da razão.
Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rodai Beijas, beijos e beijos a todas, todos e todos. Eles tentaram com o bloqueio das estradas nos dias subsequentes ao segundo turno, tentaram no dia 12 de dezembro, tumultuando a diplomação do presidente Lula, tentaram no dia 24 de dezembro, explodindo o aeroporto de Brasília. Os acampamentos militares, ou na porta das instituições militares, eram acampamentos que tinham esse intuito. Então o dia 8 ele não está desconectado de uma visão estratégica. Importante acentuar isso. Havia um plano, havia uma visão estratégica que levou ao 8 de janeiro.